Olá, alunos! Na aula de hoje nós continuaremos estudando as potências, né? Em especial as propriedades da potência. Na aula passada nós vimos o produto de potências de mesma base e nós chegamos a uma conclusão que para resolver o produto de potências de mesma base é só manter a base e somar os expoentes. Hoje nós estaremos estudando como que funciona com a divisão, o quociente. Então vamos lá, eu coloquei para vocês aqui o exemplo 1,375 elevado a 5 dividido por 1,375 elevado a 3, ok? Então nós vamos fazer essa divisão, né? Para eu calcular esse número aqui elevado a 5 e calcular esse número elevado a 3 e dividir, vai dar um trabalhão, né? Então vamos primeiro usar a ideia de potência. O que a ideia de potência me fala? Que eu tenho sucessivas multiplicações, que eu vou manter, a base vai ser o número que está sendo multiplicado, né? E o meu expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar esse número. Então aqui eu tenho o meu expoente e aqui eu tenho a minha base. Percebam que as duas bases, né, as duas potências aqui possuem a mesma base, só que os expoentes são diferentes, ok? Então vamos lá, vamos usar a ideia de potência, né? Então aqui no numerador, né, porque é uma divisão, uma fração, eu vou colocar esse número aqui elevado a 5, então eu tenho que escrever 1,375, né? 5 vezes, porque é o que a potência me indica, né? O que o meu expoente está indicando, ok? É bom a gente colocar o parênteses todas as vezes que eu tiver um número decimal. Ah lá, tudo bem? 5 fatores, porque eu tenho um expoente 5. Tudo isso dividido por, né? Esse mesmo número, porém, multiplicado 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Belezinha? Agora, eu tenho multiplicação em cima no numerador, multiplicação embaixo no denominador. Então, eu posso simplificar, né? Todas as vezes que eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então, eu posso simplificar esse com esse com esse e esse com esse. O que sobrou? Sobrou apenas esses dois, né? Então, sobrou 1,375 vezes 1,375. Ou então, 1,375 elevado a 2, ok? Porque eu posso escrever isso como uma potência, né? A base é essa e o meu expoente é quantas vezes esse número está sendo multiplicado. Então, qual a conclusão que eu chego? A mesma ideia que a gente viu nos números inteiros, no capítulo anterior que a gente estudou, né? Que quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 5 menos 3, 2. Nem precisava ter feito tudo isso aqui. Era só ter olhado a base, já que são iguais, 5 menos 3 é 2, ok? Mais um exemplo para a gente ver aqui. Ah, 3 oitavos elevado a 5 dividido por 3 oitavos ao quadrado elevado a 2, ok? Então vamos lá. Pela ideia, né? Pela ideia de potência, eu sei que eu tenho que repetir esse número 5 vezes e esse 2 vezes, né? Só que a gente acabou de ver a propriedade de potência, que me diz que eu tenho que manter a base, que é 3 oitavos, que a base é igual. Primeira coisa, ver se a base é igual. Já que é igual, eu mantenho ela. E subtrai os meus expoentes. 5 menos 2, 3. Vamos ver se vai dar certo? Vamos comprovar aqui. Então, eu tenho 3 oitavos repetido 5 vezes, ok?
5 vezes. Tudo isso dividido por 3/8 duas vezes. Corto esse com esse, sobrou o quê? 3/8. Ou então, 3/8 ao cubo, que é o mesmo resultado que eu obtive utilizando a propriedade. Ou seja, nem precisa ficar fazendo isso. A propriedade nos vem para simplificar, né? Eu já disse isso na última aula. Ela simplifica para eu não precisar ficar resolvendo várias vezes as coisas e diminuir os meus cálculos, ok? Na ideia aqui de utilizar a propriedade, a gente vai chegar a apenas uma potência simplificada. Eu não vou resolver ela, a não ser que o exercício me peça. Utilize as propriedades e calcule as potências, né? Mas nesse caso a gente só quer transformar em uma única potência. Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, menos, né? Vamos ver agora com negativo. Menos 3,7 elevado a 5. Vamos pôr 15 aqui, tá? Elevado a 15. Dividido por menos 3,7 elevado a 9, ok? Então, aqui eu tenho, né? Se eu fosse resolver isso, ia dar um trabalhão. Eu ia ter que fazer menos 3,7 vezes menos 3,7, 15 vezes. E aqui, 9 vezes. E depois dividir, ia dar um número grande, uma operação complicada. Mas eu sei que como eu tenho as bases iguais, eu posso utilizar a propriedade do quociente de potências de mesma base. Então, eu mantenho a base que é menos 3,7 e subtraio os expoentes, já que é uma divisão. 15 menos 9. Quanto que é 15 menos 9? 15 menos 9 é 6. Então, o meu resultado é menos 3,7 elevado a 6, ok? Então, vale para os negativos, para as potências, para os decimais, para todos os racionais. A gente já tinha visto para os inteiros e agora a gente comprovou que a propriedade do quociente também vale para os racionais, ok? Até a próxima aula, pessoal. Vocês vão ficar com o exercício de tarefa que eu vou estar escrevendo aqui na descrição do vídeo e também vou estar mandando para vocês pelo nosso sistema. Um abraço e até mais!